sejam bem-vindos a mais um episódio do PorcCast. Meu nome é Amanda Pimenta, sou gerente de serviços técnicos na Grosseries Peak e hoje nós vamos falar sobre preparação de leitoas para alta produtividade e longevidade. E para tratar sobre esse tema, temos aqui conosco hoje o Alisson, nosso especialista em reprodução. Seja bem-vindo, Alisson. Olá, Amanda, muito obrigado pelo convite. Alisson, o desempenho das leitoas é um dos fatores que mais tem impacto sobre a produtividade na granja, uma vez que essa categoria ela representa o futuro, da granja. Você pode comentar para nós por que a preparação adequada das leitoas é considerada fundamental para assegurar a longevidade produtiva e a eficiência reprodutiva na granja? Sim, perfeito. O que a gente tem que pensar quando a gente fala de leitoas, né? Ela é o alicerce da granja. Ela representa, dentro do plantel, praticamente 20%, né, de todos os animais. Então, ela tem uma representatividade muito grande. Então, nós temos que tratar as leitoas, toda a questão de preparação, não como um cevado. É um animal diferenciado, ele vai ser a futura reprodutora da granja. Então, alguns pontos são muito importantes, como peso de cobertura, né, no intervalo que nós recomendamos entre 135 a 160 quilos, uma idade mínima para cobertura de 200 dias. Além disso, uma adaptação nas gaiolas de pelo menos 15 dias, assim como preparação de flushing. Então, todos esses pontos eles são fundamentais para a gente ter uma boa leitoa, uma boa preparação de leitoa dentro do nosso sistema. Certo. Além de representar 20% do plantel, ela representa o futuro genético também dentro do plantel, né? Todo o potencial genético está ali nessa categoria, né, Alisson? Sem dúvida. Bom, e de maneira geral, Alisson, na sua experiência, quando o produtor deve iniciar os cuidados na preparação das leitoas, né? E quais são os principais aspectos que são envolvidos nesse trabalho? Toda a preparação inicia cedo, é lá na maternidade. Então, se essa leitoa não tiver um bom desempenho de ganho de peso na maternidade, essa leitoa ela não terá um desempenho futuro, uma performance reprodutiva boa. Né? Então, você vai concordar comigo. Se essa fêmea ela começar com um GPD muito bom, ela arrancar muito bem na maternidade, e logicamente, para que ela arranque bem, ela precisa de uma estrutura. Né? Então, ela precisa ter uma quantidade de colostro mínima, 200 a 250 gramas. Tem trabalhos que mostram que leitoas ou leitões que mamam até 250 gramas, eles terão aos 42 dias 700 gramas a mais que os demais. Então, aí começa toda essa questão de preparação. E, obviamente, que continua na creche com bom desempenho, uma boa sanidade, alguns manejos imprescindíveis para que essa leitoa ela continue ganhando peso. E na recria e reposição, nós temos que pensar no quê? Numa boa preparação de machos para que a gente possa antecipar o cio dessa fêmea, para que ela chegue próximo aos 200 dias com pelo menos um cio detectado, para que ela possa ser coberta a partir do segundo cio. Então, todos esses manejos que estão atrelados a essa preparação vão garantir que essa leitoa ela tenha uma performance reprodutiva muito boa e nós tenhamos uma boa retenção dessa leitoa, dessa fêmea, até o terceiro parto, no mínimo. Certo, Alisson, muito bom. Então, nós podemos afirmar, então, que o jogo se ganha nas primeiras semanas de vida do animal, certo? Com certeza. Certo? E, então, considerando as primeiras semanas de vida do animal, qual que é o cuidado que o produtor deve ter ali com essa fêmea? Então, o primeiro ponto é ele ter bem definido alguns protocolos, então, de manejo dessa leitoa lá na maternidade, como eu comentei anteriormente. Então, colostragem é fundamental, uniformização, tá? A parte de identificação dessa leitoa, tá? Toda a questão de medicamento, atenção na fêmea, a gente não pode esquecer da fêmea, porque se a fêmea não tiver atenção, e nós vamos comentar posteriormente da questão de arraçoamento, né? E então isso vai interferir muito na questão de produção de leite e vai afetar a performance dessa leitoa. Na sua experiência hoje, Alisson, quais são os principais desafios nessa fase, na maternidade? Os principais desafios é garantir exatamente isso, tá? Garantir que essa leitoa ela tem um bom manejo inicial de colostragem, amarração do umbigo, a parte de garantia de
hidratação dessas fêmeas. Então, tudo isso vai impactar posteriormente a performance do plantel como um todo. Certo. Então, qual o cenário das granjas atualmente quando falamos na seleção? Você falou ali nas semanas iniciais, na maternidade, passando pela creche. Quando chegando ali a seleção dessas leitoas, né? Como que está o cenário das granjas, na sua experiência de campo? O que você tem visto? As granjas elas estão estruturadas para fazer uma boa seleção das fêmeas? E quais são os maiores desafios que são enfrentados aí nessa etapa? Amanda, eu acredito assim, se nós formos relembrar 15 anos atrás, quando se intensificou a questão das granjas, núcleo filiais e rebanho fechado, né, onde o produtor ele recebia as avós e produzia a sua própria leitoa, muitas vezes a gente deixou de lado a questão de seleção. Antes o produtor ele recebia a leitoa pronta e preparada e só fazia alguns manejos básicos a partir daí, a partir dos 150 dias. A partir do momento que se intensificou a questão de granjas, núcleos filiais, muitas vezes a seleção foi deixada de lado. Ou até mesmo hoje, quando você tem algum problema de falta de leitoa, você negligencia a sua seleção. E com isso você acaba selecionando fêmeas que não deveriam ser selecionadas. Você deixa de lado de selecionar uma leitoa que tem um bom aparelho locomotor, um bom aparelho mamário, com no mínimo 14 tetas viáveis. E tudo isso vai impactar na performance dessa leitoa e, consequentemente, na retenção dessa fêmea dentro do plantel. Então, esses pontos hoje, quando a gente fala de seleção, nós temos que, primeiramente, ter uma área de seleção ideal. Então, o que é uma área de seleção ideal? Um espaço razoável para que a gente consiga visualizar essa leitoa caminhando e a gente possa avaliar a parte locomotora. O ideal é ter um fosso para que a gente possa avaliar a questão de tetas funcionais. Tá? Balança, sem dúvida nenhuma, é imprescindível. Tá? Porque senão a gente não consegue retirar aquelas leitoas que não tiveram um ganho de peso ideal dentro da idade que é recomendada. Então, uma área iluminada, obviamente. Então, tudo isso vai impactar. E o que eu vejo, nós percebemos de forma geral, que há muitas falhas em relação a isso. E isso, consequentemente, vai contribuir para que a granja ela tenha uma boa performance ou uma má performance lá na frente. Então, nós podemos dizer que se a gente negligenciar essa etapa, né, da seleção, a gente acaba criando uma bola de neve dentro do sistema, né? Se a gente deixa passar algumas leitoas que não estão dentro dos parâmetros corretos de seleção, a gente vai ter um impacto dentro da granja, em taxas de retenção, em performance reprodutiva de todo o plantel, certo? Sem dúvida nenhuma. Então, quais são as práticas ou estratégias específicas que as granjas de alto desempenho adotam para preparar as leitoas para uma vida produtiva longa, considerando aí todas as etapas aí da vida reprodutiva da leitoa? Bom, Amanda, o que eu vejo que é fundamental? Alguns pilares que são importantes, né? A parte nutricional, um balanço nutricional, as dietas utilizadas de acordo com a recomendação para cada genética. Outro ponto que é fundamental, manejos, né, que nós já comentamos em questões anteriores, como a questão de preparar bem essa leitoa, passagem de macho. Um ponto importante que nós esquecemos de comentar, que é a questão de iluminação, que é fundamental. Então, as granjas no passado, elas não eram... Nós não tínhamos tantas granjas climatizadas, né? E a partir do momento que a gente climatizou, fechou, nós esquecemos da questão de iluminação. E ela é fundamental. Então, hoje a recomendação é ter no mínimo 200 lux para desenvolvimento dessa leitoa, principalmente no momento do pré-flush e o flush. A questão de sanitária. Então, eu ter fêmeas com uma boa aclimatação, com uma boa sanidade. Outro ponto que envolve toda a questão de manejos em gerais com essas leitoas. Então, as melhores granjas elas focam nesses pilares, né, que são fundamentais principalmente para a gente manter uma boa produtividade e uma alta retenção dentro do plantel. Certo, Alisson. Você falou de produtividade, né? Então é importante a gente considerar também que as granjas hoje estão produzindo mais, né? E você falou da luminosidade, tem também a densidade, né? Então, assim, o espaçamento, né? Então, assim, a gente está produzindo mais
e no mesmo ambiente, né, no mesmo local, nas mesmas condições, né? Então é um ponto a se considerar também quando a gente fala em criar um ambiente adequado para que aquela leitoa possa se expressar, né, expressar o seu potencial, certo? Sem dúvida. E aí entra a questão de estrutura física. A gente sabe que a densidade ela vai variar conforme a estrutura que eu tenho. Então, se eu tenho um piso compacto, eu preciso de uma densidade maior. Tá? Essa fêmea precisa de mais espaço em relação a pisos que são vazados. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, a estrutura física também entra como um pilar fundamental. Tem ainda um outro pilar, né, Alisson, que é a equipe preparada, né? Então, de que forma a formação e a capacitação dessas equipes, elas impactam a qualidade do manejo e a longevidade também dessas leitoas? Eu acho que esse ponto, ele não ficando por último, ele não deixa de ser tão importante quanto os outros. Mas qual que é hoje o gargalo? É dentro das granjas eu tenho às vezes protocolos bem definidos, de manejos gerais, ok. Mas muitas vezes a troca e rotatividade de funcionários faz com que aqueles protocolos, os manejos pré-estabelecidos, eles não sejam cumpridos ou não sejam sempre rotina da granja. Tá? Então, a equipe bem treinada, pessoas bem capacitadas, elas serão fundamentais para que a gente possa ter uma boa performance reprodutiva desses animais. Tá? Então, equipe é importante, mas o primeiro ponto é eu ter também os protocolos bem estabelecidos, de acordo com a genética, de acordo com a estrutura também que eu tenho dentro da granja ou dentro do sistema. Excelente, Alisson. E o que nós estamos fazendo hoje para auxiliar o produtor na capacitação de sua equipe? Essa é uma excelente pergunta, Amanda. Nós, como equipe de serviços técnicos, nós temos várias pessoas, né, dentro do departamento em diferentes áreas, né, como a parte de reprodução, a questão de projetos, na parte de novos projetos de granjas, na parte de climatização, enfim, uma série de pessoas, né, uma equipe multidisciplinar, nutrição também, temos pessoas que têm um conhecimento muito grande dentro da área, que possam auxiliar, né, os produtores, os técnicos, os encarregados de granja a, né, desempenhar melhor dentro do sistema, discutir manejos. Então, essa é a nossa função. Além disso, a AgroSéries como um todo, ela conta com uma série de ferramentas que possam auxiliar, plataformas que possam ser disponibilizadas para o cliente, para as granjas, como forma de agregar no treinamento e melhorar cada vez mais, né, e garantir que aquilo que a gente tem dentro da genética como meta de produtividade, ela seja alcançada. E dentro da plataforma, Amanda, é bacana porque os técnicos, os produtores, enfim, os estudantes, quem quiser pode visualizar aonde nós temos vídeos aulas específicas para cada tema, artigo científico, a parte de games que auxilia muito no treinamento de novos funcionários dentro da granja. Então, esses pontos que tudo nós comentamos são fundamentais e vão com certeza complementar e auxiliar toda a parte de treinamento profissional dentro da estrutura, ou dentro do sistema, ou dentro da granja. Alisson, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, compartilhando toda a sua experiência e seu conhecimento. Obrigado, Amanda. Eu que agradeço e eu fico disponível para um novo podcast. Muito obrigada. O podcast fica por aqui. Até o próximo programa.